Na concessionária de luxo da capital, Rodrigo Tavares olha com desprezo para o homem de roupa empoeirada que acabou de entrar. "Quero comprar 10 caminhões à vista", diz Miguel com voz calma. O CEO solta uma gargalhada cruel e chama os seguranças. "Olha a roupa desse cara, expulsa ele daqui, não temos tempo para perder com gente assim." O que Rodrigo não sabe é que esse fazendeiro humilde esconde algo que vai mudar tudo completamente. O que acontece a seguir deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que ninguém deveria ser julgado pela aparência, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos à nossa história. Miguel Santos acordou antes do amanhecer, como fazia todos os dias há mais de 20 anos. O despertador nem sequer tocou. Seu corpo já conhecia aquela rotina. 5 da manhã. O céu ainda escuro. O ar frio cortando a pele. Ele se levantou da cama simples, os pés descalços tocando o chão de madeira da casa, que construiu com as próprias mãos. Vestiu a mesma calça jeans desbotada que usava durante a semana, a mesma camisa xadrez remendada nos cotovelos. As botas de trabalho, gastas e empoeiradas, completavam o uniforme de um homem que nunca se importou em parecer mais do que era, ou melhor, mais do que aparentava ser. Miguel tinha 45 anos, mas seu rosto curtido pelo sol e suas mãos calejadas sugeriam uma vida inteira de trabalho duro. E era exatamente isso que ele tinha. Uma vida construída tijolo por tijolo, suor por suor, decisão por decisão. Mas ninguém olhando para ele, vestido daquele jeito, dirigindo uma picape Ford 98 toda amassada, imaginaria quem ele realmente era. E Miguel fazia questão disso. Gostava do anonimato. Gostava de ser invisível. Gostava de saber que as pessoas o julgavam pela aparência e nunca pela conta bancária. Ele saiu de casa e caminhou até o terreiro onde seus funcionários já começavam a se reunir. Eram quase 100 homens e mulheres que trabalhavam diretamente na sede da fazenda. Mais 200 espalhados pelas outras propriedades. Miguel cumprimentou cada um pelo nome. Perguntou sobre a família de João, sobre o filho de Pedro que estava doente, sobre a neta de Antônio que tinha nascido semana passada. Ele conhecia todos, lembrava de todos, porque para ele aquelas pessoas não eram apenas funcionários, eram a razão pela qual ele continuava trabalhando, mesmo tendo dinheiro suficiente para se aposentar 10 vidas. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já trabalhou tão duro na vida que as pessoas olhavam para você e viam apenas mais um? Alguém comum, sem importância, invisível? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já passou por isso. Porque Miguel passou a vida inteira assim. E o que ele não sabia é que naquele dia sua invisibilidade ia ser testada da forma mais humilhante possível. A manhã na fazenda transcorreu como sempre. Miguel supervisionou o plantio na área leste, ajudou a consertar uma cerca que tinha caído durante a noite, conversou com o veterinário sobre o gado. Ao meio-dia, reuniu-se com seu contador, o único homem além do advogado que sabia a verdade completa sobre seu patrimônio. Era uma reunião que acontecia todo mês. Números, investimentos, ações, propriedades. Miguel ouvia atentamente, fazia perguntas precisas, tomava decisões rápidas. Ele tinha apenas o ensino fundamental incompleto, mas sua inteligência para negócios era afiada como uma navalha. Quando o contador foi embora, Miguel pegou a picape velha e seguiu para a cidade. Precisava resolver um problema urgente. A safra de soja estava quase pronta para a colheita, mas ele não tinha caminhões suficientes para escoar a produção. Seus 4 caminhões antigos não dariam conta. Ele precisava de pelo menos 10 novos, e precisava rápido. Cada dia de atraso significava prejuízo. A janela de preço estava aberta agora. Semana que vem podia ser tarde demais. Ele dirigiu por quase 2 horas até chegar à capital. A concessionária Tavares Caminhões era a maior da região. Miguel tinha pesquisado. Eles tinham os modelos que ele precisava em estoque. Podia fechar negócio hoje mesmo, pagar à vista e resolver o problema. Quando estacionou sua picape velha em frente ao prédio envidraçado e moderno da concessionária, já percebeu os olhares. Um segurança na porta olhou com desconfiança. Uma vendedora que passava desviou o caminho. Miguel estava acostumado. Respirou fundo e entrou.
O ar-condicionado gelado contrastava com o calor lá fora. O cheiro de carro novo, couro e perfume caro preenchia o ambiente. Havia uns 15 caminhões expostos no showroom gigantesco. Homens de terno caminhavam de um lado para o outro com pranchetas e tablets. Miguel se aproximou da recepcionista, uma moça jovem de cabelo preso e maquiagem impecável. Ela ergueu os olhos da tela do computador e, ao ver Miguel com suas roupas simples e empoeiradas, seu sorriso profissional vacilou por uma fração de segundo. Bom dia. Eu queria falar com alguém sobre comprar caminhões, disse Miguel com a voz calma e respeitosa. A moça olhou para ele de cima a baixo, claramente avaliando se ele era um cliente real ou alguém que tinha entrado no lugar errado. Caminhões? Que tipo de caminhões o senhor está procurando? Caminhões de carga pesada. Preciso de 10 unidades. A moça piscou, surpresa. Conseguiu disfarçar rápido. Deixa eu chamar um vendedor para o senhor. Por favor, aguarde ali. Ela apontou para uma área de espera com sofás de couro. Miguel sentou e esperou. 20 minutos se passaram. Meia hora. Ele via vendedores passando, atendendo outras pessoas que chegavam depois dele. Um casal bem vestido foi recebido com champanhe. Um homem de terno foi levado diretamente para ver um modelo específico. Mas Miguel continuava ali, sentado, esperando. Ele não reclamou, apenas observava. Estava acostumado a ser tratado assim. Isso não era novidade. No segundo andar do prédio, em uma sala de reuniões com vista panorâmica para o showroom, Rodrigo Tavares terminava uma ligação. Ele tinha 38 anos, cabelo gelado para trás, relógio suíço no pulso, terno italiano impecável. Havia herdado a concessionária do pai 3 anos atrás e, desde então, a administrava com punho de ferro. Para Rodrigo, o mundo se dividia em 2 categorias: pessoas importantes e pessoas irrelevantes. E ele sabia, só de olhar, em qual categoria cada um se encaixava. Ele olhou pela vidraça e viu Miguel sentado na área de espera. Franziu a testa. Rodrigo, que é aquele cara ali embaixo? Parece um mendigo, comentou com a secretária. Ela verificou no sistema. É um cliente que pediu para ver caminhões de carga pesada. Disse que quer 10 unidades. Rodrigo soltou uma risada curta e cínica. 10 unidades? Aquele cara, olha a roupa que ele está usando. Aposto que não tem dinheiro nem para pagar a prestação de uma bicicleta. Por que ninguém mandou ele embora ainda? Os vendedores devem estar ocupados com clientes de verdade, respondeu a secretária. Rodrigo continuou olhando para Miguel com uma expressão de desdém. Sabe de uma coisa? Eu mesmo vou descer lá e resolver isso. Não quero gente assim dando má impressão para nossos clientes reais. Ele ajeitou o nó da gravata e desceu as escadas com passos firmes e confiantes. Quando chegou ao showroom, fez questão de cumprimentar em voz alta os vendedores e alguns clientes. Queria que todos vissem que ele, o CEO, estava presente. Era parte da performance. Finalmente, ele se aproximou de Miguel. Olhou para o homem de alto a baixo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Boa tarde. Sou Rodrigo Tavares, CEO desta empresa. Ouvi dizer que o senhor está interessado em caminhões. Miguel se levantou. Educadamente, estendeu a mão. Boa tarde. Isso mesmo. Preciso de 10 caminhões de carga pesada. Tenho o dinheiro. Rodrigo ignorou a mão estendida, cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente para o lado, como quem avalia um objeto curioso. 10 caminhões. Sabe quanto custa um caminhão desses, meu amigo? Sei sim. Por isso estou aqui. Quero ver os modelos disponíveis e fechar negócio hoje. Rodrigo soltou uma risada que fez alguns vendedores e clientes próximos olharem. Fechar negócio hoje? O senhor sabe que um caminhão de carga pesada custa mais de 300 mil reais. 10 caminhões dão 3 milhões. Dinheiro esse, 3 milhões de reais. O senhor tem 3 milhões de reais? A voz de Rodrigo estava ficando mais alta. Ele queria plateia. Miguel permaneceu calmo. Tenho, e posso pagar à vista. Rodrigo deu mais uma risada, dessa vez mais alta. Olhou ao redor para garantir que as pessoas estavam prestando atenção. À vista! Olha só, pessoal. O senhor aqui quer comprar 3 milhões em caminhões à vista. Alguns vendedores riram. Clientes olhavam com curiosidade. Miguel sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Eu só quero ver os caminhões. Se eu gostar, eu compro. Rodrigo deu um passo mais perto de Miguel.
Seu sorriso agora era pura crueldade. Olha, meu querido, eu não sei de que interior você veio, nem que história você inventou na cabeça, mas aqui não é lugar para você. Isso aqui é uma concessionária séria. A gente não atende qualquer um que chega da roça empoeirado achando que é alguém. Alguns clientes começaram a se afastar, constrangidos. Outros ficaram assistindo, meio chocados, meio curiosos. Eu tenho o dinheiro, repetiu Miguel, a voz ainda calma, mas começando a tremer levemente. Não estou inventando nada. Só quero comprar os caminhões que eu preciso. Rodrigo revirou os olhos teatralmente. Tá bom, tá bom. Vamos fazer uma coisa. Você me mostra agora, aqui na frente de todo mundo, que você tem 3 milhões na conta. Pega seu celular, abre o aplicativo do banco e me mostra o saldo. Se você tiver, eu pessoalmente vendo os caminhões para você. Se não tiver, você some daqui e para de perder nosso tempo. Que tal? Miguel hesitou. Ele não gostava de expor suas finanças. Nunca fazia isso. Mas estava sendo pressionado, humilhado publicamente. Pegou o celular velho do bolso. Rodrigo viu o aparelho e riu novamente. Olha o celular do cara. Deve ser daqueles que só faz ligação. Aposto que nem internet tem. Miguel tentou abrir o aplicativo do banco, mas suas mãos tremiam um pouco. A raiva estava começando a vencer a calma. O aplicativo demorou a carregar. Rodrigo bufou impaciente. Viu? Não consegue nem abrir o aplicativo, porque não tem nada lá. Tá perdendo tempo, amigo. Faz um favor para você e para todos nós. Pega essa sua picape velha lá fora e volta para o interior. Quando juntar dinheiro de verdade, quem sabe você volta. Por enquanto você não é cliente aqui. Você é só alguém que entrou no lugar errado. As palavras cortavam como facas. Miguel olhou ao redor. Via os rostos de clientes e funcionários. Alguns rindo, outros constrangidos. Ninguém defendendo. Ele respirou fundo. Guardou o celular. Olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. Eu tenho o dinheiro. Eu vim aqui em boa fé comprar 10 caminhões. Mas eu vejo que aqui não sou bem-vindo. Rodrigo deu de ombros. Realmente não é. Então se faça o favor. E já chamou 2 seguranças com um gesto de mão. Vocês podem acompanhar esse senhor até a porta? Certifiquem-se de que ele encontra a saída. Os 2 seguranças, constrangidos, se aproximaram. Um deles, um homem mais velho, sussurrou para Miguel. Desculpa, senhor. É melhor o senhor ir. Miguel assentiu. Ele não ia fazer escândalo. Não ia gritar ou brigar. Não era assim que ele resolvia as coisas. Ele caminhou em direção à porta com a cabeça erguida, os passos firmes, mas o coração sangrando. Atrás dele, ouvia a voz de Rodrigo ainda comentando alto. Esse é o problema do Brasil. Todo mundo acha que pode ser alguém. Daqui a pouco vai vir um sem-teto querendo comprar Ferrari. Mais risadas. Miguel saiu da concessionária e entrou na picape. Sentou-se ao volante e ficou ali, parado, por alguns minutos. Suas mãos agarravam o volante com força. Ele não estava com raiva. Estava com uma mistura de tristeza e determinação. Porque aquilo que acabara de acontecer não era novo. Era a história da sua vida. Só que agora ele tinha poder para fazer algo a respeito. Agora me fala sinceramente. Você já foi julgado pela sua aparência? Já teve alguém que decidiu quem você é sem te conhecer de verdade? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar do Miguel. Porque o que ele vai fazer agora vai surpreender todo mundo. Miguel dirigiu de volta para a fazenda em silêncio. O rádio da picape estava quebrado há meses, mas ele nunca se incomodou em consertar. Gostava do silêncio. Lhe dava tempo para pensar. E agora, ele tinha muito em que pensar. Quando chegou, já era final de tarde. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Ele parou a picape em frente à casa, mas não desceu imediatamente. Ficou ali, observando a terra que construiu. As plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Os silos cheios de grãos, os currais com gado de primeira linha. Tudo aquilo era dele. Tudo aquilo ele tinha conquistado. Ele se lembrou de quando tinha 15 anos e ficou órfão. Seus pais haviam trabalhado a vida toda como empregados em fazendas alheias. Nunca tiveram nada próprio. Quando aconteceu, ele se viu sozinho no mundo. Sem família, sem dinheiro, sem casa. A única coisa que tinha era uma mochila de roupas e a vontade de sobreviver. Começou trabalhando como peão.
Acordava às 4 da manhã, dormia em barraco, comia o que davam, ganhava uma miséria, mas ele observava tudo, aprendia tudo, perguntava tudo. Com 18 anos ele já sabia mais sobre agricultura do que homens com 30 anos de experiência. Sabia identificar pragas nas plantações, sabia calcular fertilizantes, sabia prever o clima olhando para o céu. Sabia negociar preço de gado só pelo peso visual. Ele era bom, muito bom. E aos 21 anos, depois de 6 anos economizando cada centavo, ele juntou dinheiro suficiente para dar entrada em um pequeno lote de terra. Era só um pedaço de chão árido que ninguém queria. Mas era dele. Nos anos seguintes, Miguel trabalhou naquela terra como um possesso. Dormia 4 horas por noite. Plantava, colhia, vendia, reinvestia. Não gastava R$1 com bobagem. Suas roupas eram sempre as mesmas. Sua comida era simples. Sua vida era trabalho. Com 25 anos, ele já tinha triplicado o tamanho da propriedade. Aos 30, era dono de 5 fazendas. Aos 35, tinha 15. Agora, aos 45, ele controlava 80% das terras produtivas da região. Era o maior produtor de soja, milho e gado de 3 estados. Empregava mais de 300 famílias. Movimentava milhões todos os meses. Mas ninguém sabia, porque Miguel nunca quis aparecer, nunca quis status, nunca quis ostentação. Ele tinha medo de que, se as pessoas soubessem quem ele realmente era, começassem a tratá-lo diferente. E ele gostava de ser tratado como gente comum. Gostava de sentar na mesa com seus funcionários e comer o mesmo feijão. Gostava de consertar cercas. Gostava de dirigir a picape velha. Gostava de ser invisível. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o peso da humilhação. E aquilo mexeu com algo dentro dele que estava adormecido há anos. Ele entrou em casa e ligou para seu advogado. Dr. Mendes, preciso que o senhor levante umas informações para mim sobre uma empresa. Do outro lado da linha, o advogado, um homem de 60 anos que trabalhava com Miguel há 15, respondeu prontamente. Qual empresa, Miguel? Tavares Caminhões, Capital. Quero saber tudo. Estrutura societária, acionistas, demonstrativos financeiros, tudo que o senhor conseguir. O advogado anotou. Vou providenciar. Deve ter até amanhã de manhã. Pode ser? Pode. E, doutor, tem mais uma coisa. Eu quero que o senhor faça uma busca nos nossos investimentos. Verifica se a gente tem algum tipo de participação nessa empresa ou na matriz dela. Miguel ouviu o som de teclado do outro lado. Alguns segundos de silêncio. Então, o advogado soltou uma exclamação de surpresa. Miguel, você não vai acreditar, diz. A holding de investimentos adquiriu, há 3 anos, 35% das ações da Tavares Participações, que é a controladora da Tavares Caminhões. Miguel sentou na cadeira da cozinha. Processou a informação. Então eu sou dono de mais de 1/3 da empresa? Exatamente. Foi uma aquisição estratégica que o senhor aprovou naquela reunião em 2022. Lembra? O senhor disse que o setor de veículos pesados ia crescer e que aquela era uma boa aposta de longo prazo. Miguel lembrava vagamente. Ele tinha tantos investimentos que era impossível acompanhar todos de perto. Era por isso que tinha o advogado e o contador. Tá bom, doutor. Então quero que o senhor agende uma reunião extraordinária com a diretoria da Tavares Participações. Urgente. Uma reunião? Com qual objetivo? Miguel fez uma pausa. Escolheu as palavras com cuidado. Vou apresentar algumas preocupações sobre a gestão operacional da empresa. E vou sugerir mudanças. O advogado hesitou. Miguel, isso é por causa de algum problema que aconteceu hoje? Porque se for, talvez a gente possa resolver de outra forma. Não, doutor. Isso não é pessoal. É empresarial. Eu tenho uma participação relevante em uma empresa que está sendo mal administrada. É meu dever, como acionista, cobrar melhor gestão. O advogado suspirou. Entendido. Vou agendar. E Miguel, por curiosidade, o que aconteceu? Miguel contou, brevemente, sem emoção, como se estivesse relatando um fato corriqueiro. Quando terminou, ouviu o advogado respirar fundo do outro lado. Esse Rodrigo Tavares não sabe com quem mexeu. Não sabe. E é melhor assim, disse Miguel, e desligou. Naquela noite ele mal dormiu. Não por raiva, mas por planejamento. Ele estava montando uma estratégia. No dia seguinte,
O advogado mandou um relatório completo. A Tavares Participações era a holding que controlava 3 concessionárias. A maior era a Tavares Caminhões, onde Miguel tinha sido humilhado. A empresa era lucrativa, mas os números mostravam alguns problemas. Rotatividade de funcionários alta, reclamações no PROCON, processos trabalhistas e, curiosamente, gastos excessivos da diretoria executiva. Miguel leu tudo com atenção. Depois pediu mais uma coisa. Doutor, quero acesso às gravações das câmeras de segurança da concessionária do dia de ontem e quero que o senhor ouça os funcionários, discretamente, sobre como é trabalhar lá. O advogado cumpriu, e o que descobriu foi revelador. Havia câmeras por toda a concessionária, gravavam tudo. Miguel pediu as imagens do dia anterior e assistiu. Assistiu sua própria humilhação gravada. As palavras de Rodrigo, as risadas, mas ele também pediu gravações de outros dias, aleatórios, e o que viu foi um padrão. Rodrigo humilhava clientes humildes regularmente e tratava funcionários ainda pior. Havia vídeos dele gritando com uma vendedora porque ela não bateu a meta, chamando um mecânico de incompetente, demitindo um jovem na frente de todo mundo. Miguel viu tudo e tomou sua decisão. 3 dias depois, a reunião foi agendada. Sede da Tavares Participações. Um prédio corporativo de 10 andares na região nobre da capital. Miguel chegou cedo. Dessa vez ele estava diferente. Usava um terno azul marinho que havia comprado 15 anos atrás para o enterro do avô e nunca mais tinha vestido. Estava justo, um pouco fora de moda, mas era um terno. Ele entrou no prédio. A recepcionista perguntou: "Bom dia. O senhor tem reunião marcada?" "Tenho. Miguel Santos." Ela checou no computador. "Ah, sim, senhor Santos. A reunião com a diretoria. 10º andar. O elevador está à sua direita." Miguel subiu. Quando as portas se abriram, ele foi recebido por uma secretária que o conduziu a uma sala de reuniões enorme. Uma mesa de madeira que cabia 20 pessoas. Quadros caros na parede. Vista para a cidade. Ele se sentou e esperou. 10 minutos depois começaram a chegar. Primeiro o diretor financeiro, depois a diretora de recursos humanos, depois o diretor de operações. Então entrou o presidente da holding, um homem de cabelos brancos chamado Alberto Tavares, pai de Rodrigo. Alberto olhou para Miguel com curiosidade. Ele não esperava que o maior acionista minoritário fosse aquele homem de aparência simples. "Senhor Santos, é um prazer finalmente conhecê-lo. Nunca tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente. O prazer é meu", disse Miguel, apertando a mão dele com firmeza. "Sei que o senhor sempre votou por procuração, nunca participou de reuniões. Estamos curiosos sobre o que motivou essa reunião extraordinária." Miguel não perdeu tempo. Abriu sua pasta e colocou documentos sobre a mesa. Distribuiu cópias para todos. "Eu investi nessa empresa há 3 anos porque acreditei no potencial do mercado de veículos pesados e acreditei que a gestão seria profissional e ética. Porém, nos últimos meses, tomei conhecimento de alguns problemas que me preocupam como acionista e acho que é meu dever trazer isso à atenção de todos." Alberto franziu a testa. "Que tipo de problemas?" Miguel começou metodicamente. "Primeiro, a rotatividade de funcionários na Tavares Caminhões aumentou 43% no último ano. Isso gera custos de treinamento e perda de produtividade. Segundo, temos 6 processos trabalhistas em andamento, todos alegando assédio moral." A diretora de RH se mexeu desconfortável na cadeira. Miguel continuou. "Terceiro, recebemos 32 reclamações no PROCON nos últimos 12 meses. A maioria sobre atendimento inadequado. E quarto, os gastos da diretoria executiva aumentaram 80% no mesmo período. Viagens, refeições, eventos, sem justificativa de retorno sobre investimento." Alberto olhou para os outros diretores. Claramente não sabia de tudo aquilo. "Senhor Santos, isso é preocupante, mas são questões operacionais. O que o senhor sugere?" Miguel respirou fundo. "Eu sugiro que a gente analise a gestão da concessionária, especificamente o comportamento do CEO, Rodrigo Tavares." Houve um silêncio pesado. Alberto olhou para Miguel com uma expressão indecifrada. "Meu filho? O senhor está sugerindo que meu filho está gerindo mal a empresa?" "Estou sugerindo que os números não mentem. E que comportamento importa?
Miguel pegou o tablet e conectou no projetor da sala. Vocês me permitem mostrar algo? Ele começou a rodar os vídeos. A sala ficou em silêncio. Assistiram Rodrigo humilhando a vendedora, gritando com o mecânico, demitindo o jovem. E então Miguel rodou o vídeo dele próprio sendo expulso da concessionária. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Alberto estava pálido. Os outros diretores olhavam uns para os outros, chocados. Senhor Santos, o advogado de Miguel interveio. O senhor gostaria de se identificar completamente para os presentes? Miguel assentiu. Meu nome é Miguel Santos. Sou proprietário rural, dono de 18 fazendas produtivas que ocupam 80% das terras agricultáveis da região oeste. Emprego 320 famílias diretamente. Sou o maior produtor de soja e milho de 3 estados e fui até a Tavares Caminhões há 3 dias para comprar 10 caminhões à vista. 3 milhões de reais. Fui expulso pelo seu filho porque ele achou que eu não tinha dinheiro baseado nas minhas roupas. Alberto parecia que ia desmaiar. Senhor Santos, eu não sei o que dizer. Isso é inaceitável. Completamente inaceitável. Não estou aqui para vingança pessoal, esclareceu Miguel. Estou aqui como acionista preocupado, porque se o CEO trata clientes assim, se ele trata funcionários assim, a empresa está em risco. Reputação é tudo. E vocês estão perdendo a de vocês. O diretor financeiro se manifestou. O que o senhor propõe, senhor Santos? Miguel tinha pensado nisso. Propõe que Rodrigo Tavares seja afastado da posição de CEO da concessionária. Que seja feita uma auditoria completa de conduta. Que sejam implementadas políticas claras de atendimento ao cliente e respeito aos funcionários. E que sejam feitas mudanças na cultura da empresa. Alberto baixou a cabeça. Estava visivelmente abalado. Senhor Santos, meu filho herdou a empresa de mim. Eu estava tentando ensiná-lo, mas vejo que falhei. O senhor está certo. Ele precisa aprender humildade e responsabilidade. Miguel sentiu uma pontada de empatia. Ele não queria destruir ninguém. Senhor Alberto, eu não estou pedindo que ele seja destruído. Estou pedindo que ele aprenda. Talvez ele precise começar de baixo. Aprender o negócio de verdade, entender o valor de cada cliente, de cada funcionário. A reunião durou mais 2 horas. No final, a diretoria votou. Por unanimidade, Rodrigo seria afastado do cargo de CEO. Seria transferido para uma filial pequena em outra cidade, onde começaria como vendedor comum. Teria que reconstruir sua carreira do zero. E a concessionária implementaria todas as mudanças sugeridas por Miguel. Quando Miguel saiu daquele prédio, o sol estava se pondo. Ele dirigiu de volta para sua picape velha. Sentou ao volante e, pela primeira vez em 3 dias, sorriu. Não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de justiça. De alguém que tinha usado seu poder não para destruir, mas para ensinar. No dia seguinte, Rodrigo Tavares foi convocado para uma reunião extraordinária na sede da holding. Ele chegou confiante, achando que seria uma conversa sobre expansão ou bônus. Vestia seu melhor terno, seu relógio mais caro. Estava pronto para impressionar. Quando entrou na sala de reuniões, viu seu pai, os diretores e um homem que ele levou alguns segundos para reconhecer. Quando reconheceu, empalideceu. Era o homem que ele tinha expulsado da concessionária 3 dias atrás, só que agora estava de terno, sentado à mesa como se fosse dono do lugar. Rodrigo, sente-se, disse Alberto com uma voz que Rodrigo nunca tinha ouvido. Fria, distante. Ele se sentou confuso. Pai, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Esse homem é Miguel Santos. Ele é dono de 35% da nossa holding. É o maior acionista minoritário e é um dos homens mais ricos do estado. Alberto fez uma pausa. E você o expulsou da nossa concessionária. Rodrigo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Alberto continuou. Rodrigo, eu te dei essa empresa para você aprender, para você crescer. Mas tudo que você aprendeu foi arrogância. Você trata funcionários como lixo, trata clientes como inferiores. E pior, você julga as pessoas pela aparência. Isso não é gestão. Isso é crueldade. Mas pai, Alberto ergueu a mão interrompendo. A diretoria decidiu. Você está afastado do cargo de CEO. Vai ser transferido para a filial de Cachoeira do Sul. Vai começar como vendedor, ganhando por comissão.
sem privilégios, sem mordomias. Rodrigo olhou ao redor, desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Vocês não podem fazer isso comigo. Alberto olhou para o filho com uma mistura de tristeza e firmeza. Podemos. E vamos, porque você precisa aprender o que eu nunca consegui te ensinar. Humildade, respeito, e que o valor de uma pessoa não está nas roupas que ela usa, mas no caráter que ela tem. Rodrigo se levantou, a voz saindo trêmula. E ele? Ele apontou para Miguel. Ele não vai fazer nada? Não vai me processar, destruir minha vida? Miguel o olhou calmamente. Eu poderia, mas não vou, porque vingança não constrói nada. Você me humilhou porque achou que eu era inferior, mas eu não vou fazer o mesmo com você. Eu vou te dar a chance que você não me deu, a chance de recomeçar, de aprender, de ser melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que todo mundo merece uma segunda chance? Ou tem erros que são imperdoáveis? Pausa aqui por um segundo e me conta nos comentários. Porque o que vai acontecer agora vai mostrar que a verdadeira força não está em destruir quem te machucou, mas em ajudá-lo a crescer. 2 meses se passaram. Rodrigo estava em Cachoeira do Sul, uma cidade de 30.000 habitantes. Trabalhava como vendedor na menor filial da rede. Acordava cedo, atendia clientes, ganhava comissão. Vivia em um apartamento simples, dirigia um carro popular. A vida que ele sempre desprezou agora era a dele. No começo foi difícil. Ele se ressentia, sentia raiva, sentia humilhação. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ele começou a ouvir os clientes. De verdade. Ouvir suas histórias, seus sonhos, seus medos. Começou a entender que cada pessoa que entrava naquela concessionária não era apenas um número. Era alguém que tinha trabalhado duro pelo dinheiro, que tinha sacrificado, que merecia respeito. E lentamente, Rodrigo começou a se tornar um vendedor melhor. Não porque vendia mais, mas porque se importava mais. Um dia, entrou na concessionária um senhor idoso. Cabelos brancos, roupa simples, botas gastas. O homem olhou ao redor tímido e se aproximou de Rodrigo. Moço, será que eu posso ver aquela picape ali? Rodrigo sentiu uma pontada no peito. Aquela cena era familiar, mas dessa vez ele não julgou. Ele sorriu. Claro que pode, senhor. Vem comigo que eu te mostro. Rodrigo passou 1 hora com aquele cliente. Mostrou a picape, explicou cada detalhe, respondeu cada pergunta. E quando o homem disse que precisava pensar, Rodrigo respondeu: sem problema. O senhor pensa com calma. Se precisar de mim, eu estou aqui. O homem foi embora e voltou 2 semanas depois e comprou a picape à vista. Quando assinou o contrato, ele olhou para Rodrigo e disse: sabe, moço, eu já fui em 3 concessionárias. Em todas me trataram como se eu não tivesse dinheiro. Mas você foi diferente. Você me tratou como gente. E é por isso que eu quis comprar de você. Rodrigo sentiu algo se quebrar dentro dele. Pela primeira vez em meses, sentiu orgulho. Não de vender, mas de ter feito a coisa certa. Naquela noite, ele ligou para o pai. Pai, eu entendi. Entendeu o quê, filho? Entendi que eu estava errado. Sobre tudo. Sobre as pessoas. Sobre o que é importante. E eu quero agradecer pela segunda chance. Alberto, do outro lado da linha, sorriu. 3 meses depois, Miguel recebeu um relatório. Era da concessionária de Cachoeira do Sul. Rodrigo tinha se tornado o vendedor do mês. Não só isso, ele tinha a melhor avaliação de clientes. Comentários dizendo que ele era atencioso, respeitoso, paciente. Miguel leu tudo e sentiu satisfação. Ligou para o advogado. Doutor, vamos agendar uma reunião com a diretoria novamente. Tem algum problema novo? Não. Pelo contrário. Quero propor que o Rodrigo volte. Voltar? Para a capital? Não. Para uma posição de supervisor na filial onde ele está. Ele provou que mudou. Merece crescer de novo. Só que dessa vez, crescer do jeito certo. A diretoria concordou. Rodrigo foi promovido a supervisor. Depois, gerente regional. E em 1 ano, ele estava administrando 3 filiais. Mas não como antes. Agora ele era conhecido por tratar funcionários com respeito, por valorizar cada cliente, por implementar políticas de inclusão e treinamento. E na concessionária principal, mudanças haviam sido feitas.
Política de tolerância zero para discriminação, treinamentos mensais sobre atendimento humanizado e um programa de crédito especial para pequenos agricultores e empresários rurais. Miguel, através da holding, usou sua influência para criar esse programa. Ele sabia quantas pessoas como ele existiam. Pessoas que tinham dinheiro, mas não aparência de riqueza. Pessoas que eram julgadas pela roupa antes de serem ouvidas pela história. E ele queria que esses clientes fossem tratados com dignidade. 6 meses depois da mudança, a Tavares Caminhões teve seu melhor trimestre em 5 anos. As reclamações caíram 80%. A rotatividade de funcionários despencou. E as vendas explodiram. Por quê? Porque clientes sentiam que eram bem-vindos. Funcionários sentiam que eram valorizados. E a reputação da marca mudou completamente. Um dia, Alberto ligou para Miguel. Senhor Santos, eu queria agradecer. Você salvou minha empresa. E mais importante, você salvou meu filho. Miguel sorriu. Não fui eu que salvei, foi ele que escolheu mudar. Eu só criei a oportunidade. Alberto fez uma pausa. O senhor nunca comprou aqueles 10 caminhões. Miguel riu. Não, acabei comprando de um concorrente. Mas sabe, eu posso precisar de mais caminhões no ano que vem. Alberto respondeu rapidamente. Prometo pessoalmente que o senhor será tratado como o cliente especial que é. Miguel fez uma pausa. Não, eu não quero ser tratado como especial. Eu quero ser tratado como qualquer outro cliente. Com respeito, com dignidade, independente das minhas roupas ou do meu carro. E foi isso que a Tavares Caminhões aprendeu. Aquela lição valeu 3 milhões que Miguel nunca gastou, mas valeu muito mais do que dinheiro. Miguel voltou para sua fazenda e retomou sua rotina. Acordar cedo, trabalhar ao lado dos funcionários, vestir roupas simples, dirigir a picape velha. Algumas pessoas tentaram convencê-lo a mudar, a comprar carros novos, roupas caras, uma casa na cidade. Mas ele sempre recusava. Eu não preciso provar nada para ninguém, ele dizia. Eu sei quem eu sou, e quem eu sou não depende do que eu visto. E assim, Miguel continuou sua vida. Discreto, humilde, poderoso. Um homem que construiu um império do zero e nunca deixou o poder subir à cabeça. Um homem que escolheu ensinar ao invés de destruir, que escolheu justiça ao invés de vingança. Um homem que provou que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em levantar quem caiu. Meses depois, Miguel estava na fazenda quando recebeu uma visita inesperada. Era Rodrigo. Ele tinha dirigido 3 horas para chegar ali. Quando Miguel o viu descendo do carro, ficou surpreso. Rodrigo estava diferente, mais leve, mais humano. Rodrigo caminhou até Miguel, que estava consertando uma cerca. Senhor Santos, desculpa aparecer assim sem avisar. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu precisava vir aqui pessoalmente, te pedir desculpas de verdade e te agradecer. Miguel largou a ferramenta e olhou para Rodrigo. Você não precisa agradecer. Preciso sim. O senhor podia ter me destruído, processar, expor, acabar com a minha carreira. Mas não fez. O senhor me deu uma chance de recomeçar, e isso mudou minha vida. Miguel assentiu. Eu te dei uma oportunidade, mas quem mudou foi você. Rodrigo respirou fundo. Eu sei agora o que o senhor quis ensinar. Que não importa quantas roupas caras a gente usa ou quantos carros importados a gente tem. O que importa é como a gente trata as pessoas. Exatamente, disse Miguel. Rodrigo olhou ao redor. Viu os funcionários trabalhando. Viu a fazenda imensa. Viu a simplicidade de tudo. O senhor tem tudo isso, esse império, e escolhe viver assim. Por quê? Miguel sorriu. Porque eu não trabalho para ter coisas. Eu trabalho para cuidar de pessoas. Essas 300 famílias que dependem de mim. Elas são minha responsabilidade. E se eu virar um homem arrogante, cheio de luxo e ostentação, eu vou esquecer da razão pela qual eu comecei. Rodrigo sentiu os olhos marejarem. Eu era tudo que o senhor não é. E me tornei um homem que eu tinha vergonha de olhar no espelho. Miguel colocou a mão no ombro dele. Mas você mudou. E isso é o que importa. Eles conversaram por horas. Miguel mostrou a fazenda para Rodrigo. Apresentou seus funcionários. Contou histórias de como tudo começou. E Rodrigo ouviu cada palavra com atenção. Como quem estava aprendendo não apenas sobre negócios, mas sobre vida. Quando Rodrigo foi embora, ele abraçou Miguel. Muito obrigado.
Por tudo. E Miguel respondeu: vai lá e continua sendo o homem que você escolheu ser agora, não o que você era. Rodrigo assentiu e foi embora. E Miguel voltou para a cerca. Continuou consertando, como se nada daquilo tivesse acontecido, porque para ele não havia nada de extraordinário. Era apenas um homem fazendo o que achava certo. Meses viraram anos. A história de Miguel e Rodrigo se espalhou discretamente pelo setor empresarial. Não nos jornais, não na mídia, mas nas conversas entre empresários, nas reuniões de diretoria. As pessoas falavam sobre aquele fazendeiro discreto que era dono de um império e continuava vivendo como peão, e sobre o CEO arrogante que tinha aprendido humildade da forma mais dura possível. E muitas empresas começaram a mudar, a implementar políticas de respeito, a valorizar clientes não pelo que aparentavam, mas pelo que eram, a tratar funcionários com dignidade. Miguel nunca soube o impacto completo que sua atitude teve, e se soubesse, provavelmente daria de ombros, porque para ele aquilo não era extraordinário. Era apenas o óbvio, tratar pessoas como pessoas. Miguel continuou sua rotina. Trabalhava na fazenda, cuidava de seus funcionários, tomava café da manhã com eles no galpão todos os dias. Perguntava sobre a vida de cada um, ajudava quando alguém precisava, emprestava dinheiro sem cobrar juros quando alguma família passava por dificuldades, e nunca julgava ninguém pela aparência. Ele sabia como era ser julgado, e tinha feito uma promessa para si mesmo há muito tempo: nunca fazer com os outros o que fizeram com ele. Um dia, anos depois de tudo que aconteceu, Miguel estava na vila comprando mantimentos quando viu um jovem sendo humilhado por um comerciante. O jovem estava sujo, com roupas rasgadas, tentando comprar pão. O comerciante gritava: sai daqui, seu sujo! Você não tem dinheiro! Para de perder meu tempo! Miguel viu a cena e sentiu algo familiar. Ele se aproximou, calmamente tirou a carteira do bolso e pagou pelo pão, e por tudo que esse jovem precisar durante o mês. O comerciante ficou em silêncio, constrangido. O jovem olhou para Miguel com lágrimas nos olhos. O senhor não precisava. Miguel sorriu. Eu sei como é ser tratado assim. Vai lá e não deixa ninguém te convencer que você não vale nada só porque está passando dificuldade agora. O jovem assentiu. Miguel nunca mais o viu. Mas anos depois, ele recebeu uma carta. Era daquele jovem. Dizia que ele tinha terminado a escola, conseguido um emprego, estava construindo uma vida, e que nunca tinha esquecido o dia em que um fazendeiro de roupas simples o tratou com dignidade quando ninguém mais tratou. Miguel leu a carta e guardou, junto com as dezenas de outras cartas de pessoas cuja vida ele tinha tocado sem nem perceber, porque Miguel não ajudava para ser lembrado. Ajudava porque era a coisa certa a fazer. E foi assim que Miguel Santos viveu, um homem invisível para muitos, mas gigante para quem realmente importava. Cá entre nós, querido ouvinte, você acha que a gente julga demais as pessoas pela aparência? E a gente perde oportunidades de conhecer gente incrível só porque elas não se encaixam no padrão que a gente espera? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa história é um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no que a gente mostra, mas no que a gente é. E hoje, décadas depois daquele dia na concessionária, Miguel ainda acorda cedo, ainda trabalha na terra, ainda veste as mesmas roupas simples, ainda dirige a picape velha. E quando alguém pergunta por que ele vive assim sendo tão rico, ele sempre responde a mesma coisa: porque eu não trabalho para impressionar ninguém, eu trabalho para cuidar de quem precisa de mim. E isso não precisa de luxo, precisa de coração.